Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos iniciando aqui a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o tema desejo, né? Conforme eu compartilhei no Story. Vamos entrar hoje nesse assunto aí, que é um assunto que me parece interessante e útil, né? Para todos nós. E com certeza, né, nós não vamos esgotar aqui hoje, né, o tema, porque o tema desejo, né, ele é muito amplo, muito complexo, tá bom? Mas vamos tentar fazer aqui uma construção que possa ser útil aí para todo mundo, tá bom? Espero que você esteja me ouvindo bem. Fiquem à vontade para quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta. Eu sempre digo que isso contribui, né? Não atrapalha, contribui, ajuda bastante. Às vezes vocês estão pensando alguma coisa aqui que eu esqueci, e aí quando é dito aqui, a gente pode aprofundar aí mais essa questão. Então vamos lá, né? Esses dias a gente tava conversando, e nem me lembro com quem foi, surgiu o tema do desejo, a gente começou a falar sobre o desejo, e aí eu comecei a ver, né, a complexidade do tema, porque dentro da psicanálise, a ideia do desejo por si só é muito complexa. E eu não vou abordar aqui hoje esse tema do desejo, num sentido estritamente psicanalítico. Não vou, tá? Primeiro porque seria altamente complexo, e segundo porque a gente poderia até, eu acho que quando a gente sai da perspectiva só psicanalítica, a gente acaba largando um pouco mais as nossas possibilidades de entendimento. Então é claro que o viés psicanalítico vai estar presente, né? Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. É claro que o viés psicanalítico vai estar muito presente, é óbvio, né? Que é a base aqui da nossa reflexão, mas dentro de uma perspectiva mais abrangente, né? Então, conforme eu estava falando para vocês, o desejo é um tema assim muito amplo, muito complexo. Quando eu falo de desejo, eu não falo assim da vontade, né? Da vontade, eu estou com vontade de fazer isso. Não é isso. Onde tem vontade tem desejo, mas onde tem desejo nem sempre tem vontade. Por quê? Porque o desejo é algo mais profundo, é algo mais enraizado. Não é à toa, né, que dentro do próprio budismo o desejo ele é visto com uma certa suspeita, assim. Em algumas linhas budistas, são muitas, né? Existem mais de 300 formas de budismo diferentes. Em algumas linhas budistas, o desejo ele é condenado, assim, e é tido como que a iluminação só pode vir a partir da total erradicação do desejo. Os tradutores, né, dos textos budistas dizem que a palavra desejo ela foi apresentada aí dentro de um outro viés, dentro de uma perspectiva mais específica, e não nessa abrangência do desejo. Até porque, se você eliminasse todos os desejos, se o ser humano conseguisse suspender todos os seus desejos, talvez ele nem permanecesse vivo. Porque um desejo essencial é o de viver, é o que mantém a gente vivo, e a gente vai ver isso aqui já já. É um desejo muito instintivo, não é? Mas o desejo realmente tem perigos enormes, não é? Por exemplo, no sistema em que a gente vive hoje, a exacerbação do desejo, e eu acho que esse é um dos grandes perigos do desejo nos tempos modernos, a exacerbação do desejo faz com que você não valorize o que você tem, porque você está sempre olhando para algo além, né? Você está sempre olhando aquilo que você não tem e que você quer ter. Então, a exacerbação do desejo dentro do nosso sistema hoje faz com que você, muitas vezes, não viva a vida que você tem, não seja feliz com o que você tem, não valorize o que você tem, porque você está sempre olhando muito para frente. Nada contra uma certa cota aí de ambição, de construção, não é nada contra.
Mas quando isso se torna dominante, quando se torna prevalente para você, você corre o risco de viver sempre em função de uma busca que nunca se realiza totalmente. Boa noite, Newton, seja bem-vindo. Você vive sempre em função de uma busca que não se realiza totalmente, porque quando você realiza uma parte dessa busca, você já está criando outros desejos. Então você está sempre perseguindo alguma coisa. E aí você acaba ignorando, deixando de perceber o que você tem. Você deixa de viver aquilo que você tem. Então o desejo, né, nos nossos tempos aí modernos, dentro desse nosso sistema, que é um sistema que vive muito em cima da venda, e a venda precisa exacerbar o seu desejo, né, para que você compre, o desejo pode tirar de você a possibilidade de reconhecer o quão feliz você já é, mas uma felicidade que você não consegue viver porque você está sempre aspirando pela felicidade de ter alguma coisa que o sistema está te oferecendo. Então, muito cuidado com essa armadilha, tá? Por quê? Vamos lá, vamos entrar mais especificamente na questão do desejo. Porque o desejo, ele tem aspectos inconscientes, subreptícios, né, escondidos, que dominam a nossa mente sem que a gente se dê conta. De, o que é o desejo? Vamos começar por aí. O que é o desejo? O desejo, ele parte sempre de uma necessidade que pode ser conhecida ou não. Mas o primórdio do desejo, Freud vai falar disso, tá? E mesmo que a gente fale aqui de um ponto de vista mais espiritualista, também se fundamenta no mesmo princípio. A origem do desejo, ela é muito biológica. Alguém pode estar estranhando isso aí, eu não sei, né? Mas a origem do desejo, ela é muito biológica, tanto do ponto de vista espiritualista, quanto do ponto de vista do próprio Freud, tá? Vou falar mais um pouco do ponto de vista espiritualista, mas o Freud, ele entra na parte em que a biologia começa a funcionar. Porque o indivíduo, a individualidade, não é? Quando ela surge aí como uma manifestação da criação, vamos usar aí um termo até quântico. Quando o indivíduo surge a partir de uma manifestação do campo, entendam o campo aí como Deus, como o universo, como a criação, como o todo, como a causa primária de todas as coisas. Estou usando o termo campo aí para numa referência aí à física quântica. Então, quando o indivíduo, a individualidade surge a partir do campo, o que é individualidade? É uma especificação desse campo num único indivíduo. Dentro da física quântica, a gente chamaria isso aí tem um nome, agora me fugiu o nome disso. Uma singularidade quântica, ela proporcionaria o surgimento de um indivíduo, e o indivíduo aí sou eu, é vocês, cada um de nós. Só que esse indivíduo, quando ele surge na sua expressão mais primitiva, ele não tem desejos. Ele não tem desejos, ele não tem pensamento, ele é só uma expressão energética individualizada desse campo. E aí, essa expressão energética individualizada desse campo, que eu poderia estar chamando aqui de espírito, tá? Mas não estou para evitar alguma conotação de religião, essa manifestação energética individualizada do campo, ela começa a se manifestar nas estruturas biológicas, que é aquilo que a gente chama de reencarnação. Então ela vai interagir com coisas materiais, porque o estímulo das coisas materiais vai desenvolver nela a consciência de si mesma. E essa consciência de si mesma, ela surge a partir do desejo de viver. E aonde o desejo de viver vai se manifestar da maneira mais espontânea, mais instintiva possível? Na célula. A célula, ela já tem desejo. Um organismo unicelular, ele já tem desejo. Ele tem o desejo do cálcio, ele tem o desejo do sódio, ele tem o desejo da água, ele tem o desejo do oxigênio. Ele já tem o desejo.
E esse desejo, quando satisfeito, traz para ele o quê? Vida. Tá? Então, a expressão mais primitiva do desejo, ela está na célula. Talvez até, se a gente mergulhar mais profundamente numa perspectiva subatômica, talvez até a gente conseguisse também perceber isso de uma maneira eletromagnética, tá? Mas aí eu não domino isso, não vou me arriscar por aí. Mas na célula, com certeza, já existe desejo. Então, aquela individualidade, né, que eu falei, que somos nós espíritos, quando ele começa a viver no mundo material, ele começa por essa interação, por essa conexão com a matéria, a experimentar esse desejo, que seria, aos poucos, um instinto básico de sobrevivência, né? O instinto básico de sobrevivência de um animal, por exemplo, qualquer animal que seja, que faz com que ele lute para se alimentar, que faz com que ele lute para sobreviver, que faz com que ele lute para se desenvolver, começou lá na célula, como um desejo de se manter viva, né? Então, esse desejo, na medida em que ele vai sendo elaborado, na medida em que ele vai evoluindo, se desenvolvendo, na medida em que os organismos multicelulares vão se formando, juntando os desejos separadamente de cada célula num desejo maior e conjunto, ele vai apresentando características diferenciadas. Então, vejam bem, e Freud ele não viu do ponto de vista espiritualista, tá? Mas do ponto de vista de uma única existência, o Freud também reconhecia que o desejo começa na célula. É um instinto básico de sobrevivência de uma célula. Na medida em que esse instinto básico de sobrevivência de uma célula ele começa a estar atrelado a organismos mais complexos, vamos chegar agora aí no ser humano de uma vez, como ser humano, ele começa a se manifestar também como pulsão. O que é uma pulsão? Uma pulsão, ela deixa de ser o desejo material da célula para ser um desejo que se expressa energeticamente, numa grande abstração. E esse desejo, essa pulsão, ela vai justamente percorrer, ela vai surgir ali, ela vai deixar de ser biológica para ser psicológica, justamente no inconsciente. Então vejam bem o caminho do desejo, tá? Para a gente entender. O desejo ele começa numa manifestação biológica, ele evolui a sua maneira de manifestação através de uma pulsão que vai acontecer no inconsciente, para finalmente ele se apresentar como uma cognição na consciência. Então, quando você diz assim, eu estou com vontade de comer aquela feijoada, essa expressão, eu estou com vontade de comer aquela feijoada, que seria a expressão cognitiva do seu desejo, essa expressão ela já passou por uma pulsão inconsciente e ela já passou, ela emanou de uma raiz instintiva na sua própria célula, né? E vejam que coisa interessante, né? A hora que você comer a sua feijoada, você vai alimentar o seu inconsciente, você vai alimentar o seu corpo, você vai alimentar o seu inconsciente com o prazer daquela ingestão e você vai estar alimentando as suas células com todas as substâncias necessárias que a célula precisa para sobreviver. Vocês percebem aí a complexidade de um desejo no sentido mais amplo? Por isso que eu falei no começo, tá? O desejo é muito mais do que uma vontade, é muito mais do que um querer. Ah, eu quero namorar com aquela pessoa. Ah, eu quero comprar aquele objeto. Ah, eu quero fazer essa viagem. Por trás de tudo isso tem uma construção muito complexa, que começa na célula. É curioso a gente admitir que uma coisa tão psicológica, tão energética, tão emocional, tão afetiva, no fundo, os primeiros ensaios dela foram justamente na célula, nos organismos unicelulares.
e elas foram se desenvolvendo, se tornando mais complexas. Como foi o próprio ser humano, né? O ser humano também começa num organismo unicelular, né? Na ameba. E a partir da aglutinação de várias células, os organismos mais complexos foram surgindo até chegar no ser humano. O desejo é a mesma coisa, o desejo começou lá na célula. E a partir da estruturação dessa célula em organismos mais complexos, multicelulares, esse desejo ele foi se expressando através de pulsões inconscientes e depois através de uma elaboração consciente, né? uma elaboração cognitiva, que é quando você diz, eu quero isso. Então, quando você diz, eu quero isso, você está aí chegando na ponta de um iceberg que tem a sua estrutura muito mais complexa. Tá? Então, vejam bem aí por que isso é importante para a gente pensar. Porque quando você está lá na ponta desse iceberg, você diz, eu quero isso, esse eu quero surge para você muitas vezes como uma expressão genuína, como uma expressão autêntica, como uma expressão individualizada, como uma expressão singularizada daquilo que você quer. Mas não é. Não é por quê? Porque a expressão cognitiva desse desejo, ela passou por uma região extremamente complexa, que eu acabei de falar, um inconsciente, onde esse desejo transitou como uma pulsão. Dentro do inconsciente, você tem dezenas de forças arquivadas. Você tem as próprias forças instintuais, você tem as forças de traumas não resolvidos, você tem as forças de sistemas de crenças, você tem a força de traços de caráter, você tem a força de memórias de outras vidas, de memórias da sua infância. Todas essas forças que, de alguma forma, foram aos poucos sendo reprimidas e acumuladas no inconsciente, é justamente nesse inconsciente que a pulsão do desejo passa para se manifestar na cognição, exteriormente. Então, quando a força pulsional do desejo passa dentro do inconsciente, ela pode se contaminar. Na verdade, ela tende a se contaminar. E você nunca vai ter certeza absoluta, você pode até num processo de análise, num processo de busca de autoconhecimento, você pode lapidar um pouco o seu desejo. E talvez seja esse o grande desafio que o budismo vem propor. Um desejo mais puro, mais lapidado, um desejo que tenha um vínculo real com a sua necessidade, com você, né? Mas esse desejo ele passa por essas forças. Então, muitas vezes você diz assim, eu desejo aquela pessoa, né? Vamos supor um desejo afetivo, né? Eu desejo aquela pessoa, eu desejo ter uma vida com aquela pessoa. E aí você acha que isso é uma expressão só sua, mas pode não ser. Pode ser a força de um desejo frustrado que estava guardado no seu inconsciente, de você ter sido mais cuidado, mais amado por uma mãe, por um pai, e aquilo está guardado dentro de você. E aí, quando você encontra alguém que traz para você uma certa sugestão daquela pessoa que você desejou um dia, você transfere aquilo para aquela pessoa sem nem perceber que está fazendo isso. E aí você acha que ama, mas pode não... É muito difícil você separar o que é um amor genuíno do que é um amor transferencial. Eu já disse isso aqui. É muito difícil. Isso vai fazer com que você não ame mais? Não é isso. É claro que você pode viver os seus amores, mas quanto mais você conseguir lapidar o seu desejo, para que ele seja o mais autêntico possível, para que ele seja o menos contaminado por conteúdos que estão dentro de você, mais feliz você vai ser. Porque você vai estar vivendo a expressão mais real desse desejo, tá?
Um desejo, ele sempre tem um objeto. Um desejo, ele tem uma função e ele tem um objeto. Tá? Qual é a função do desejo? É proporcionar prazer. É proporcionar uma satisfação. Essa é a função. E qual é o objeto do desejo? É naquilo que você foca o seu desejo. Eu quero isso. Então, por exemplo, quando você diz assim, eu quero essa pessoa como minha esposa, como meu marido, pode ser que essa pessoa não seja o seu objeto de desejo real. Pode ser que o seu objeto de desejo esteja guardado lá no seu inconsciente e você esteja só fazendo uma transferência. Por isso que as pessoas erram tanto, né, na escolha de seus parceiros. Erram muito. Porque muitas vezes aquilo que ela acha que era uma expressão genuína do desejo dela, era uma expressão contaminada desse desejo. Então, isso precisa ser trabalhado, né? Porque a função do desejo é proporcionar uma satisfação. Quanto mais real, né? Quanto mais real é a sua relação com o objeto de seu desejo, maior a satisfação. Ou seja, quanto mais... Eu estou usando muita questão de um amor aí, porque eu acho que ela facilita. Quanto mais real é o seu desejo, é o seu amor por aquela pessoa, sem muitas transferências do passado, mais gratificante vai ser aquilo. Por quê? Porque você vai estar presente totalmente na relação. Porque quando você faz transferências do passado, né, de amores do passado, para um amor atual, você, ao amar aquela pessoa, você não está só amando aquela pessoa, você pode até estar amando aquela pessoa, mas você está amando nela outras pessoas que você já amou no seu passado e que você projeta nela. Só que essas outras pessoas não estão ali. Então o seu amor ele não é totalmente verdadeiro, né? Ele é um amor que está ali muito misturado com memórias, com insatisfações do passado. Então, quanto mais você limpa isso, né, menos frustrações você vai ter. Porque o grande problema do desejo, e aí é uma das questões, né, que o budismo se pega muito, o grande problema do desejo é que ele produz sofrimento, porque ele corre o risco de ser frustrado. Todo desejo corre o risco de ser frustrado. Então, se você não deseja, você não vai ter frustração. Esse é o tipo de pensamento que alguma linha budista possivelmente defende. Se bem que eles estão dizendo aí que foram algumas traduções que foram meio incompletas, assim, que não correspondiam ao sentido real da palavra. Mas todo desejo expõe você à possibilidade de uma frustração. Tem pessoas, por exemplo, que resolvem não desejar mais um parceiro, porque já se frustraram tanto que tem medo de se frustrar de novo. E aí elas fazem a pior coisa que alguém pode fazer, que é reprimir um desejo sem que ele seja elaborado, né? Porque quando você reprime um desejo, não se iluda que ele tenha sido eliminado, ele continua vivo. É que nem o desejo de comer alguma coisa, né? Você tem o desejo de comer alguma coisa, você pode reprimir esse desejo, mas a fome vai continuar. A grande estratégia para você lidar com o desejo é você elaborar esse desejo, para que ele não seja tão dominante em você. Então, como é que você vai elaborar? Você vai trazer esse desejo para que no momento em que ele chegue na cognição, que é a sua capacidade de pensar, você consiga ali entender de onde que ele vem, entender a força dele. É como um cavalo selvagem, né? Você vai tentar dominar aquilo ali. E aí você vai decidir o quanto eu posso viver, o quanto eu preciso viver desse desejo. Porque quando você reprime totalmente um desejo, e lembre que eu falei para você que a função de um desejo é proporcionar satisfação, é proporcionar prazer. Prazer e satisfação são alimentos para a mente. A mente precisa de prazer e satisfação. Então, quando você reprime exageradamente os seus desejos, sem proporcionar à sua mente prazer e satisfação, você está deixando de alimentar a sua mente. É por isso que algumas pessoas que são muito repressoras dos seus desejos, por exemplo, às vezes em alimentações muito radicais, por exemplo, elas tendem a ficar um pouquinho enervadas, um pouquinho irritadas, né? Às vezes até agressivas. Vejo muito isso, né?
pessoas que, em nome de uma doutrina que elas consideram mais espiritualizada, fazem, às vezes, restrições severas nas suas dietas, mas que acabam se tornando pessoas estressadas, irritadas, aborrecidas, agressivas. E elas não percebem que elas não estão realmente avançando naquilo para o que elas se propõem. Então, é perigoso viver essa repressão do desejo de uma forma muito radical. É claro que muitos dos nossos desejos precisam ser reprimidos. Você pode ter desejo de matar alguém, você não vai fazer isso. Primeiro, porque o outro tem o direito de viver, e segundo, porque você vai ser preso. Não é? Então, você vai ter complexidades que vão atrapalhar. Então, esse é um desejo que você vai ter que reprimir. Mas se você só reprime, veja bem, tá? Se você só reprime e não elabora, eu vou explicar melhor o que seria elaborar, esse desejo continua vivo, só que reprimido. Aí eu queria matar aquele fulano, mas eu não posso fazer isso, não, eu vou ser preso, então eu vou reprimir, eu não vou mais matar ninguém. Mas o desejo continua lá. Então, como você não vai realizar, como é que você faz? O que você vai fazer? Você vai matar aos pouquinhos várias pessoas ao seu redor. É isso que você vai fazer. Aquilo que você não pôde fazer de uma maneira efetiva, você vai fazer homeopaticamente com as pessoas ao redor. Então, toda aquela raiva que você estava daquela pessoa, que você queria matar e não pôde, você vai lançar aos pouquinhos ao seu redor. E aí você vai um dia descobrir, pô, eu ando tão agressivo, eu ando tão mal-humorado com as pessoas. É porque você queria ter jogado essa agressividade toda num objeto único. Mas como você não pôde fazer, porque as circunstâncias não permitiam, e você não elaborou esse desejo continua a interferir em outros desejos seus. Porque isso é que eu faço questão que vocês entendam com bastante clareza. Os desejos começam lá na função biológica e vão se manifestar na cognição. Tá? Começam na função biológica e vão se manifestar na cognição, no pensamento, na linguagem, na cognição. Só que eles passam como uma pulsão, que a gente chama de pulsão, que seria uma energia psíquica, dentro do inconsciente. Eles passam ali. Quando eles passam ali, eles estão sujeitos a todos os tipos de interferência que estão ali reprimidos. Então, se você reprimir o desejo de matar alguém, sem elaborar esse desejo de matar alguém vai contaminar outros desejos que vão passar pelo seu inconsciente. Mas não tenham dúvida disso. Então é por isso que você precisa elaborar. Como é que você vai elaborar isso? Racionalizando. Por que eu quero matar essa pessoa? É o melhor para mim? Até que ponto as coisas que essa pessoa fez ou justificam a minha intenção de matá-lo? Isso é elaborar. Né? É você estabelecer aí uma arena de diálogo interno onde você vai amadurecer as suas ideias a respeito daquele fato, onde você vai ver os agravantes, os atenuantes, as causas, os efeitos. Isso é elaborar. Né? E aí, nessa elaboração, você vai aos pouquinhos sublimando, a palavra exata é essa, sublimando a sua emoção, que é a emoção que nutre o desejo de matar o outro. Estou dando um exemplo aí, poderíamos dar vários outros exemplos. Então, é fundamental. Por exemplo, um desejo que se torna um vício. Tem desejo que se torna um vício. Por que se tornou um vício? Porque, primeiro, ele escapou a essa elaboração. Ele não consegue mais estar subordinado à elaboração. Então, você diz assim, não, eu não devia fazer isso. Eu não devia fumar. A gente vê muitas pessoas, vamos lá, vamos usar aí um exemplo prático. A gente vê muitas pessoas assim, eu não devo fumar, mas eu não consigo, eu fumo. Então, por quê? Esse desejo, ele escapou a sua capacidade de elaboração, porque ele tem uma força pulsional muito grande. Ele vem do inconsciente de uma maneira muito intensa. Qual é a melhor maneira de lidar com isso? Né? Qual é a melhor maneira de lidar com um desejo que ele chega meio fora do controle? Ele chega com uma intensidade muito grande. Qual é a melhor maneira de lidar com isso? Não é reprimir.
ainda que você tenha que reprimir algumas vezes para não fazer coisas erradas, tá? Coisas ruins, mas a melhor maneira não é reprimir, porque ele vai continuar vivo, contaminando outros desejos, conforme eu falei, né? Então a melhor maneira não é reprimir. A melhor maneira de você lidar com esse desejo é você criar outros desejos para que você possa transferir essa energia para esses outros desejos. E aí, dessa forma, a energia daquele desejo que se tornou vicioso, ela começa a se dissolver. Então, você tem que criar outras possibilidades, né? Redirecionar. Você tem vontade de matar alguém? Vai cuidar de alguém. Vai cuidar de outra pessoa. Não vai cuidar de quem você tem vontade de matar, porque você não vai conseguir, é claro. Mas vai cuidar de alguém, né? Você tem vontade de comer um chocolate? Bebe um copo d'água. Mas você vai dar alguma coisa, você vai criar um objeto de desejo, como o chocolate era, só que um objeto de desejo que não tem a mesma periculosidade que o anterior tinha. É a mesma coisa? Não é, mas é a única forma. Porque a força do desejo, ela é instintual, gente. Deixa você falar para mim. Ela é instintual. Não é à toa que nós estamos com 8 bilhões de pessoas no planeta. Porque o desejo sexual é a expressão mais pura disso que eu estou explicando para vocês. É totalmente instintual. Agora, algumas pessoas conseguem elaborar, por exemplo, essa força instintual do sexo? Conseguem. Algumas pessoas conseguem sublimar? Conseguem. Outras conseguem conviver de uma maneira elaborada, tranquila? Sim. E tem outras que são doentias, vencidas, dominadas por essa força? Também. Então, todas essas são possibilidades. Agora, como você vai transitar por dentro delas, entre elas, é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito sua, do que você é capaz, do quanto você pode investir, do quanto você pode se dedicar. Mas não existe outro caminho, não tem uma cirurgia, não tem uma... a própria hipnose, que muitas vezes as pessoas acreditam, né? Eu vou usar a hipnose para controlar um desejo. A hipnose, ela vai exatamente fazer o que eu acabei de falar. Ela vai controlar, tá? Ela vai estabelecer ali uma retenção para que aquele desejo não passe. Mas ele vai continuar lá dentro no inconsciente e aquela pulsão vai sair por outro lado, tá? Então, o grande problema do desejo vai ser sempre a frustração. E quanto mais egocêntrico o ser humano é, quanto mais imaturo ele é, mais dificuldade ele vai ter de lidar com essa frustração, né? Lembra que eu falei eu falei várias vezes já, né? Que o desejo ele vem lá das forças instintuais biológicas, passa pelo inconsciente como uma pulsão e vai se manifestar como uma cognição, né? O ego, ele está nessa transição. A estrutura do ego, né, que é a nossa capacidade de tomar decisões, de administrar os estímulos, de administrar as tensões, as pressões, o ego está justamente nessa transição do inconsciente para o consciente, tá? Do instinto para a cognição. O ego está muito mais aí. Quanto mais rígido for o ego, quanto mais egocêntrica a pessoa for, mais intenso vão ser os seus desejos. Mais dificuldade ela vai ter de lidar com as suas frustrações. Então, é um trabalho muito importante para quem se vê dominado pela força dos seus desejos, um trabalho muito importante para aquele que tem muitas dificuldades por conta dessa força dos desejos, tem muita dificuldade de lidar com a frustração dos seus desejos, é você aprender a sair de você mesmo. É você desenvolver mais empatia. Aliás, aquilo que as religiões, e principalmente o cristianismo, prega há muito tempo, que é a questão da humildade, tá? A questão de desenvolver a humildade é de uma
é de uma beleza, é de uma profundidade incrível. Mas não a humildade no sentido piegas das religiões tradicionais. Né? Boa noite, Luciene. Não uma humildade nesse sentido piegas, no sentido de passividade, de ser dominado, de ser subjugado. Não é essa humildade. A humildade no sentido psíquico do termo, que eu acredito muito que foi nesse sentido que Jesus falou. Depois isso foi modificado nos seus escritos, né? Mas é a humildade de abrir mão do desejo egocentrado, que é o desejo onipotente, que é o desejo do bebê, por exemplo, quando quer mamar. É a expressão mais onipotente do desejo. Né? É o bebê quando ele quer mamar. Aquela ali é a expressão mais onipotente do desejo. Então, a melhor forma de você trabalhar os seus desejos é você sair de você mesmo. Né? É por isso que eu falei, né? É você cuidar de alguém, é você ouvir alguém. Né? Quando você lê um livro, por exemplo, aberto a entender aquelas ideias, você está saindo de você. Porque você está deixando os seus sistemas de crenças que são hermeticamente fechados, né, no onipotente, para se abrir para outros sistemas de crenças. Por isso que toda atividade intelectual, artística, assistencial, beneficente, né, todas essas atividades, elas são excelentes para que o ego perca essa força da onipotência. Ajuda muito. Esse é um grande papel que as religiões trouxeram, né, ao longo desses dois, principalmente da era de peixes, né, desses últimos 2000 anos. É um grande papel que as religiões trouxeram. Trouxeram os probleminhas também, que a gente já falou aqui em outras oportunidades, mas não vou entrar nisso agora não. Mas um grande papel foi isso, foi ajudar o ser humano a sair dele mesmo e ir um pouco ao encontro do outro. Tá? Então, esse ser humano, na medida em que ele perca esse estado egocêntrico dele e o desejo dele aí se torna um pouco mais sutil, né? Ele consegue lidar melhor com a frustração. Então, preste atenção, para você que está me ouvindo, que esse é um padrão de medição do seu egocentrismo. Quanto mais dificuldade você tem de lidar com a frustração, mais egocêntrico você é. Tá? Quanto mais resiliente você é em aceitar as frustrações, que são inevitáveis, menos egocêntrico você é. Isso é uma relação matemática, objetiva. Tá? Não tem como fugir disso. Então, para a gente encerrar aqui, eu sugiro a vocês que observem mais os seus desejos, pensem mais nos seus desejos, porque o desejo é o nosso móvel. Né? O desejo é que nos movimenta na vida. Você se movimenta sempre movido pelos seus desejos. O problema, o grande problema, é que muitas vezes, conforme eu falei, esses desejos não são autênticos, não são genuínos, não são desejos da sua expressão mais singular de existir. Muitas vezes esses desejos foram contaminados dentro do seu inconsciente, quando ele passa ali como uma pulsão, por outros desejos, por outras histórias que estão ali reprimidas. O trabalho da análise se fundamenta muito nisso, tá? Em tentar purificar, né? Purificar não é a palavra ideal, assim, mas limpar o desejo, né? Tornar o desejo mais real, mais autêntico, mais verdadeiro. Porque muitas vezes, quando a gente acha que está manifestando um desejo nosso, a gente está manifestando um desejo alienado, que é o somatório de muitos outros desejos que estão guardados no nosso inconsciente e que fluem ali, através de uma expressão que a gente pensa ser autêntica, mas não é. Tá? Então, não é à toa que o budismo coloca o desejo mais ou menos no centro aí do processo de
de evolução espiritual, né? No processo de objetivo de sair daquilo que eles chamam do samsara, né? Que é a roda das encarnações sucessivas. Dentro da visão de muitas linhas budistas, a forma de você sair das encarnações sucessivas é você eliminar o seu desejo, né? A Luciene está falando, tem alguma indicação de filme que fale de psique, drama, algo mais? Luciene, tem vários, sabe? Mas agora sim você me pegou de surpresa. Não estou lembrando assim de alguns, mas tem muita coisa interessante aí. Tem sim. Bota no Google aí, que provavelmente você vai ver algumas coisas interessantes. Você está me falando agora assim, mas tem muita coisa bacana aí para a gente ver. Não pensei nisso, mas a gente aliás, pode até ser um tema de uma live, né? Fazer alguma lista de alguns filmes, né, que fala. Vou pensar sobre isso, tá? Mas então, quanto mais feliz você vai ser, o tamanho da sua felicidade está muito ligado à quantidade de satisfações de desejos que você vai ter, tá? E a quantidade de satisfações de desejos que você vai ter depende, em parte, da força do seu desejo, mas depende também da pureza desse desejo, o quanto esse desejo é autêntico, o quanto esse desejo é realizável. Depende de muitos fatores também, tá? Então, o budismo vai falar disso, né? Que essa libertação do samsara, ela acontece a partir da erradicação do desejo. Algumas linhas budistas falam, mas nem todas, tá? E algumas linhas talvez definem isso de uma maneira um pouco mais ampla, que a questão talvez não seja erradicar o desejo, mas elaborar melhor o desejo, sublimar melhor o desejo, tá? Então pensem nisso, observem isso em vocês. Isso é um trabalho muito pessoal, que não é apontar o desejo do outro que vai fazer com que você traga algum benefício a partir dessas nossas reflexões aqui. É analisar o seu próprio desejo. Esse é um trabalho de todo dia, de toda hora. Por que eu quero isso? Por que eu quero aquilo? Por que eu desejo isso? Por que eu desejo aquilo? Fazer com que o desejo ele não te domine, mas você tenha, eu não vou usar a palavra dominação, tá? Mas que você tenha uma certa ascendência sobre o seu desejo. Porque dominar um desejo totalmente é difícil. No nível que a gente se encontra é difícil. Mas você pode ter uma certa ascendência que faça com que você elabore melhor esse seu desejo e ele seja menos prejudicial a você e traga mais felicidade para você na medida em que ele seja passível de ser realizado, tá? Então a gente pode colocar aí realmente o desejo como um aspecto fundamental na conquista da nossa felicidade. A forma como a gente lida com o desejo é um aspecto fundamental nas nossas possibilidades de sermos mais ou menos felizes, tá bom? Então, assim, falamos sobre isso hoje aí, foi uma ideia que veio. Vou pensar na possibilidade dos filmes aí, a gente pode falar de algum filme aí interessante, né? Eu gostei da ideia. Vou fazer dar uma olhada em algumas coisas e aí em outra oportunidade a gente conversa sobre isso, tá bom? Quem gostou aí, compartilha. Quem acha que a nossa reflexão aqui pode ser útil para outras pessoas, compartilhe, tá bom? Para as pessoas poderem estar aí se beneficiando, porque a ideia é essa. Gratidão a todos vocês. Jorge, seja bem-vindo, Luciene. Tá? Muito bom estar aqui com vocês. Agora, conforme eu falei da última live, sem data marcada, tá? Não é mais toda segunda-feira. Vai ser sempre em segundas-feiras, mas não é sempre. De vez em quando, surgiu aí a possibilidade, um tema, um assunto, a gente avisa no story durante o dia, tá bom? Gratidão a todos vocês aí, uma boa semana e até a próxima.